Dando, portanto, prosseguimento, teremos agora o quinto painel, com o tema Os Direitos da Personalidade no Meio Rural. Para presidir os trabalhos, é com enorme honra que recebemos, Sua Excelência, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho aposentado, presidente do TST e do CSJT no biênio 2014 e 2016 e aniversariante no último dia 8 de novembro, quarta-feira agora, Sua Excelência, Dr. José Antônio de Barros Levenhagen, que assume a palavra. Bom dia a todos. Gostaria de deixar registrada a minha enorme satisfação pelo convite que recebi, que não é convite, como confessara a Sua Excelência o desembargador Bosco, esses convites eu os recebo como intimação, porque voltar à casa que eu vivi, e vivi muito feliz, por cerca de 4 a 5 anos, é sempre muito prazeroso. Agradecer também ao magnífico reitor da Universidade de Marília, uma extrema simpatia, e parabéns pelas instalações. Eu imagino, pelas instalações, o grau de aperfeiçoamento do ensino que aqui é ministrado. Vossa Excelência está de parabéns, e o corpo docente e discente também. E agradecer muito particularmente Sua Excelência o presidente do Tribunal da 15ª Região, desembargador Hugo Lima, pela gentileza do convite, e essa árdua tarefa de mediar 2 grandes palestrantes, uma a quem conheço muito detalhadamente, Sua Excelência a desembargadora Ana Paula Pellegrini, e agora tenho a honra de conhecer o jovem magistrado Dr. Breno Ortiz Travares Costa. Sua Excelência a desembargadora Ana Paula Pellegrini Lockman é por demais conhecida de todos. E aqui me apresentaram um currículo bem sucinto de Sua Excelência. Graduada bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 88, mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2004, diversos artigos publicados em revistas, periódicos e obras acadêmicas. Autora do livro publicado pela editora LTR em 2004, intitulado A Execução contra a Fazenda Pública, Precatórios Trabalhistas. Também coordenou obras publicadas pela editora LTR. Essa aqui é suspeita. Conciliação judicial individual e coletiva e formas desta solução de conflitos, em homenagem, imagina, a esse que vos fala, e merecida. E repercussões no processo de trabalho do CPC 2015, em homenagem, sim, ao desembargador Lorival Ferreira dos Santos. Exerceu a função de assessora de juízes no Tribunal Regional da 2ª Região, aprovada o concurso da Magistratura de Trabalho Regional da 2ª, e por aí vai. Ingressou no TRT da 15ª em 94, foi juiz em várias varas, atuou como juiz auxiliar da Corregedoria, da Vice-Presidência, da Presidência, atuou como juiz substituta do Tribunal Regional do Trabalho nos períodos, promovida a desembargadora, merecidamente, pelo critério de merecimento, em 2010, corregedora regional, biênio 2020-22, vice-presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais, 21-22, e coordenadora do Comitê Gestor de Dados Pessoais. Esse é bem sucinto o currículo de Sua Excelência. Eu só destaco que Sua Excelência me deu a honra, ao tempo em que exercer a presidência do TST, de integrar o programa, o PJE, que foi um trabalho hercúleo. Tivemos que fazer um basta para recuperar as inconsistências
E tudo, o êxito que tivemos, se deve à Sua Excelência e à equipe que ela conduzia. Como é que chamava a juíza do Rio? Gisela. E aqui à minha direita, o jovem magistrado, e ao que tudo indica, promissor magistrado, porque é professor da Universidade de Marília, Sua Excelência o doutor Breno Ortiz Tavares Costa, nascido nessa belíssima cidade, que não conhecia e tive a honra de conhecer, formado em Direito pela Univem, aqui de Marília, pós-graduação em Direito do Trabalho, advogado trabalhista e aprovado no concurso da magistratura da 15ª região, da 3ª região. Em 2011, mineiro, fez lá pela Minas. Em 2011, permutou para a 15ª, foi professor da pós-graduação Lato Sensu da Universidade de Marília, professor da Escola Superior dos Magistrados de Trabalho da 15ª região. Atualmente, Sua Excelência é diretor de comunicação da Matra 15. Ainda atualmente é professor de Direito do Trabalho, Processo de Trabalho e Prática Processual Trabalhista na Universidade de Marília. Credenciais Sua Excelência as tem e as tem em abundância, tanto quanto Sua Excelência a desembargadora Pellegrini. Peço permissão, Sua Excelência, o doutor Breno, para passar a palavra à desembargadora Ana Paula. Muito bom dia a todas, a todos. Eu cumprimento o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, meu caríssimo amigo, desembargador Samuel Hugo Lima. Ainda está lá fora com o ministro Balazeiro, já deve estar aqui conosco. Cumprimento o diretor da Escola Judicial, desembargador também, meu caríssimo amigo, desembargador Carlos Bosco. Cumprimento, que também deve estar lá fora, com o nosso ministro Balazeiro, o desembargador hoje aposentado, Francisco Giordani, que me fez o honroso convite para estar aqui. Cumprimento com enorme emoção o presidente deste painel, ministro Antônio José de Barros Levenhag, que, por alguns anos, tive a oportunidade, a honra de trabalhar diretamente e muito aprender a judicatura. Cumprimento o juiz e colega Breno Costa, com quem tenho a alegria de dividir esta fala e a responsabilidade. Cumprimento todas as magistradas, todos os magistrados aqui presentes, ao Ministério Público, às servidoras, aos servidores, aos integrantes da magistratura, aos estudantes de direito, senhoras e senhores. Antes de adentrar ao tema propriamente dito, eu gostaria de parabenizar o Tribunal pela escolha da acolhedora cidade de Marília. E parabenizar também a Unimar, na pessoa do Dr. Márcio, pela belíssimas instalações, pela oportunidade de dar toda essa estrutura ao tribunal, a mais uma vez realizar um congresso de tanta importância, como já disse o presidente Samuel, para nós, especialmente da 15ª região, e parabenizar, doutor Márcio, pelo seu trabalho, não só na universidade, mas pelo trabalho que Vossa Senhoria faz para a sociedade, pelo seu lado e por essa visão humanista que tem e que já soube e que é absolutamente reconhecida por todos. Após uma fala emocionada do desembargador Rossal, na abertura deste conclave, após tratarmos sobre direito coletivo, ministro, sobre competência, sobre tecnologia, sobre diversidade,
e uma palestra de encerramento, que foi uma abertura dos trabalhos do segundo dia. Agora vamos falar coube-me falar sobre os direitos da personalidade. É um tema muito caro. É um tema muito caro que envolve a dignidade da pessoa humana. É consenso, hoje, como podemos falar de direito da personalidade como um conceito, é consenso que todos os seres humanos são dotados de direitos inatos, de natureza subjetiva e extrapatrimonial, inerentes à sua própria condição e ligados de maneira perpétua e permanente, como o direito à vida, à igualdade, à liberdade. E se nós formos tratar sobre a distinção entre direitos fundamentais e direitos da personalidade, nós vamos chegar à conclusão que possuem basicamente o mesmo significado, variando um pouco no que se refere aos objetivos. Enquanto os direitos fundamentais, como coloquei aqui na tela, no slide, para nortear a nossa fala e o pensamento, enquanto os direitos fundamentais têm por finalidade nortear e limitar a ação do Estado perante terceiros, perante os cidadãos, que é a chamada eficácia vertical, por outro lado, os direitos da personalidade são utilizados sob essa nomenclatura quando eles se referem ao objetivo de limitar os abusos nas relações entre particulares, o que nós podemos chamar de eficácia horizontal, de base. E considerando que os direitos de personalidade são prerrogativas inerentes à pessoa humana, logicamente alcançam todos os trabalhadores, sejam urbanos, sejam rurais. No Código Civil de 2022, há um capítulo específico sobre o assunto, dos artigos 11 ao 21. E nós verificamos aqui uma verdadeira alteração de perfil em relação ao legislador de 1916, que tinha uma visão altamente patrimonialista, e passa agora a ter essa visão, com o Código Civil de 2002, uma visão voltada à dignidade da pessoa humana. Com relação à Constituição de 88, em seu artigo 1º, inciso 1º, o princípio da dignidade da pessoa humana foi erigido como fundamento da República Federativa, no artigo 1º, inciso 3º, como fundamento da República Federativa do Brasil. E garantiu, em seu artigo 5º, os direitos fundamentais, a fim de concretizar a efetivação desse princípio, através do direito à intimidade, do direito à vida privada, que se encontram dentro dos chamados direitos da personalidade. Consolidou-se, então, portanto, a possibilidade de se postular uma indenização por dano moral puro, sem a necessidade da lesão estar vinculada a alguma repercussão patrimonial. Essa é a grande diferença. Eu estou com um papel por aqui, porque eu não consigo enxergar a tela, só para me balizar. E nas relações de trabalho, seja de urbano, seja de trabalhador rural, podemos mencionar vários direitos da personalidade, e aqui, nesse slide, eu elenco muitos deles, como direito à liberdade do trabalho, como direito à vida, à sociedade, à integridade física, direito à liberdade de expressão e à liberdade de pensamento. São vários outros direitos que constam.
A ofensa aos direitos da personalidade, ele corresponde a um dano extrapatrimonial. O ministro Alexandre Agra Belmonte, ele tem uma obra específica publicada, é um grande estudioso sobre a matéria, e ele classifica o dano patrimonial em 3 espécies: dano moral, dano estético, dano existencial. Os danos morais, como nós já conhecemos, e muitos magistrados que aqui estão, trabalhamos com essa matéria diuturnamente, estão ligados aos abalos sentimentais, causados a atributos valorativos da pessoa, físico, psíquico ou até espiritual. Os danos estéticos estão relacionados à dor sentimental, gerado por alteração da aparência, muitas delas aparência que deforma a pessoa, ou até a mobilidade do ofendido. E o dano existencial, ligados à conduta do ofensor, que causa impedimento ou privações do ofendido em suas aspirações de projeto de vida, ou de frustrar o convívio desse ofendido, seja de natureza social, seja do convívio familiar. Isso, geralmente, ocorre em relação à questão da jornada excessiva de trabalho, que cada vez vemos mais em nossos processos do dia a dia. Em regra, a responsabilidade civil do ofensor em indenizar o ofendido em dano extrapatrimonial causado, ela é subjetiva. Essa é a regra. É a responsabilidade subjetiva com base no tripé: dano, nexo causal e culpa. No entanto, ela passa a ser responsabilidade objetiva quando nós temos uma atividade de risco, no caso do empregador, quando a responsabilidade está prevista em lei. E esse é o nosso dia a dia. Assim, essa contextualização que eu estou fazendo, de forma bem teórica, bem didática, ela vai ser... Eu vou trazer, assim como o ministro Balazeiro fez, alguma jurisprudência que externa exatamente essa questão da responsabilidade, dos acidentes de trabalho, do empregador, da jornada excessiva, do trabalho escravo. E isso está previsto no parágrafo único do artigo 927. No entanto, os aborrecimentos do cotidiano não configura dano extrapatrimonial. E eu dou aqui um exemplo. Uma rescisão de contrato de trabalho. Ela provoca dor? Sem dúvida. Provoca a angústia? Sem dúvida. Há um malefício ordinário aí? Sem dúvida nenhuma. No entanto, ela não gera automaticamente uma indenização a dano moral. Para a configuração desse instituto, e via de consequência, para que surja o direito à indenização, é necessário que o ato repercuta, sim, agora na imagem do trabalhador, de modo a violar a honra e macular a sua dignidade. O nexo da concausa, que é o item 4, e a culpa concorrente não afastam a responsabilidade do ofensor. É um fator sempre a ser considerado para título de arbitramento do valor da indenização. E nós não podemos esquecer dos excludentes da responsabilidade. E daí vai ser sempre objeto de prova. Estado de necessidade, legítima defesa, o exercício regular de direito, entre outras. Com o advento da reforma trabalhista, da lei da reforma trabalhista, a lei 13.467, passamos a ter um regramento específico na CLT, a partir do artigo 223, que tivemos letra A até a G. No entanto,
muitas lacunas ainda existem e nós nos socorremos sempre das normas do Código Civil, seja a teoria do abuso de direito, seja a teoria da responsabilidade civil, excludentes de responsabilidade. O artigo 223, ele trata do dano extrapatrimonial individual e também, embora não haja óbice na aplicação dos danos morais coletivos, como nós vemos nas ações civis públicas e tantas outras questões. E nós também não podemos esquecer que permanece resguardada os danos morais em ricochete, os famosos danos morais reflexos, que poderão os herdeiros postularem em nome próprio direitos de danos morais experimentados em relação de atos ilícitos ocorridos com o decujus. Nós também temos o artigo 223C e D, que elencam os bens juridicamente tuteláveis. São sempre, um rol, a meu ver, exemplificativo e nunca taxativo. Aqui nós temos, no 223G, os critérios objetivos que o juiz deve observar para a fixação do valor da indenização, e nós temos um rol deles. São 12 critérios objetivos que devem ser observados, e que eu quero trazer para os senhores, verem, para que o magistrado não é fácil uma avaliação de um dano moral, claro que depende da prova dos autos, mas também de toda essa questão polêmica que está previsto no parágrafo 1º do artigo 223, que é o que chamam de tarifamento do dano moral. O artigo 223 estabeleceu 4 fases, 4 possibilidades da natureza do dano. Leve, média, grave e gravíssimo. Há muitas críticas, desde a época da reforma, desde o início da Lei 3.467, há muitas críticas sobre essa questão. Por quê? Porque ela tarifa com base no salário contratual do trabalhador, como base de cálculo. E esse critério evidencia uma afronta total ao princípio, a meu ver, da isonomia e da proporcionalidade. E eu trago aqui um exemplo simples. 2 trabalhadores da área rural que sofrem o mesmo dano extrapatrimonial. Só que um é um engenheiro agrônomo e o outro é um trabalhador trabalhador rural que corta, cortador de cana-de-açúcar. O dano é o mesmo, o dano provado é o mesmo, mas, por esse único critério, o dano do agrônomo, do engenheiro agrônomo, seria muito maior do que o dano do trabalhador rural. E daí, sem dúvida nenhuma, há uma afronta ao princípio. O dano não o agrônomo não tem um dano maior. São 2 seres humanos, têm a mesma dignidade e não têm o porquê ter o mesmo danos diferentes. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 6050, 6069, 6082, estabeleceu que os critérios de quantificação de reparação por dano extrapatrimonial previsto exatamente passam a ser, no 223G, devem ser observados como critérios orientativos e não absolutos. E aqui, nessa segunda e última parte da minha exposição, eu trago jurisprudência, ministro Levenhag, do Tribunal Superior, exatamente voltados às questões do direito da personalidade. Então, eu trago uma jurisprudência, embora sejam jurisprudências de turmas do Tribunal Superior do Trabalho, são jurisprudências praticamente pacificadas no âmbito daquela corte. Em relação ao acidente de trabalho e doença profissional,
Nós podemos falar da violação à saúde e à integridade física do trabalhador causadas pelo acidente. E aqui eu trago todas essas jurisprudências que foram coletadas de um ano e meio para cá. Então, são todas jurisprudências atuais. Essa jurisprudência é de fevereiro de 2022, onde trata exatamente do que falamos da responsabilidade de natureza civil e que o corte na lavoura de cana-de-açúcar consiste, sim, trabalho penoso e insalubre, submetendo o empregado a risco acentuado. A jurisprudência do TST é pacífica no sentido de entender que a função do cortador de cana é atividade de risco, atraindo a responsabilidade objetiva nas causas de acidente do trabalho e doença profissional. Então, é uma matéria da 8ª turma, é uma ementa da 8ª turma, mas com uma jurisprudência pacífica nesse sentido. Em relação ao trabalho escravo, é uma ementa maior, mas é muito interessante, uma ementa de Sua Excelência, se não me falha a memória, do ministro Augusto César, em que ele trata, o ministro Balazeiro tratou também com muita propriedade, em que ele fala a configuração atual do trabalho escravo, odierno, não se limita à restrição da liberdade do trabalhador. E continua, o bem jurídico tutelado vai além da liberdade individual, englobando também a dignidade da pessoa humana, os direitos trabalhistas e previdenciários que constituem o sistema social trazido pela Constituição e a caracterização da escravidão moderna, ela é mais sutil, não sendo necessária a coação física da liberdade de ir e vir, bastando que a vítima seja submetida a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva ou a condições degradantes do trabalho. Infelizmente, não é algo incomum. Infelizmente, são emendas corriqueiras que nós encontramos nessa mesma linha, não só no Tribunal Superior, como nos tribunais regionais. E, curiosamente, senhoras e senhores, isso eu posso dizer porque eu já despachei ontem mesmo, retornando para o hotel, a vida não para, e os processos muito menos. Então, eu abri meu computador para os despachos naturais, para exame dos processos. Qual não foi a minha surpresa? Um mandado de segurança com pedido de liminar, exatamente que a impetrante ela queria uma liminar porque ela tinha sido inclusão no cadastro de empregadores porque havia um trabalho escravo deflagrado e comprovado pelo Ministério Público do Trabalho, a alguns quilômetros daqui. Então, foi algo que eu achei muito interessante, que me aconteceu ontem, eu despachei a liminar, por isso já está despachado, já está intimado, as partes já foram intimadas, por isso que eu estou trazendo aqui. Claro que eu não vou mencionar de quem se trata, tudo, porém, é algo, infelizmente, que acontece diuturnamente. Jornada excessiva, também o ministro Balazeiro comentou aqui, o TST, neste caso, reconhece o dano existencial por privação do convívio familiar decorrente de uma jornada excessiva correspondente a 14 horas de trabalho no período de safra e labor em domingos e feriados. Por mais, Breno, que nós tenhamos uma jornada excessiva e grande como magistrado no nosso dia a dia, 14 horas e com sábado e domingo, não dá, né? É uma ementa também de junho de 23 e é algo corriqueiro que nós temos visto no nosso regional
e também no Superior Tribunal do Trabalho, além de outros regionais. A limitação da jornada constitui não só a necessidade do convívio familiar, constitui medida de higiene, de saúde, de segurança de trabalho, sem falar no trabalho por produção. E a última ementa que eu gostaria de trazer aqui, que também foi mencionado pelo ministro Palazzero, é a ausência de instalações sanitárias. Isso tem sido objeto não só pelo Ministério Público, de ações coletivas, mas também de ações individuais, absolutamente corriqueiras no âmbito do TRT da 15ª Região. Nós teremos um painel próximo tratando exatamente da NR 31, da portaria 3.214, e que esse assunto certamente vai ser tratado com bastante propriedade. Eu finalizo a minha fala deixando uma reflexão de Henry Ford. Certa vez, ele se queixando do que pretendia contratar um par de mãos, ele teria dito que ele acabou recebendo também um ser humano. E aqui eu digo que a força de trabalho, objeto da contratação, é indissociável da pessoa, que, na condição de ser humano que deve ter sua dignidade respeitada, tal como não apenas garante o ordenamento jurídico, mas, mais do que isso, a reconhece como inerente ao trabalhador. Nós não estamos aqui, Breno, ministro Levenhag, senhoras e senhores, por acaso. Nós todos, como o desembargador Rossal comentou ontem no final da sua fala, nós temos uma missão muito importante. Nós trabalhamos, nós estamos aqui por conta dele, por conta da sociedade, por conta de todos nós. É por isso que nós estamos aqui e é por isso que estamos lutando. Muito obrigada. De passar a palavra a Sua Excelência, o Dr. Breno Ortiz Tavares Costa. Cumprimento o presidente da ET15, Dr. Samuel Hugo Lima, nosso medalhista, companheiro lá dos Jogos. Cumprimento e agradeço ao professor Emerson Ademir Borges de Oliveira, Dr. João Carlos Pereira e a comissão organizadora do evento pelo convite e a oportunidade de estar aqui presente e compartilhar um pouquinho do conhecimento, das informações. Cumprimento o ministro excelentíssimo, doutor José Antônio de Barros Levenhag, a quem eu assisti uma sessão lá no TSD, na Escola da Magistratura, e o doutor fazia o voto brilhantemente. Quem estava começando na carreira foi muito legal, foi impactante. Cumprimento a desembargadora doutora Ana Pellegrini Lockman, a quem admiro muito o intenso trabalho, incansável trabalho em prol do direito do trabalho e da justiça do trabalho. É um prazer estar participando de um painel com a doutora. Cumprimento os colegas aqui presentes, os advogados, os estudantes, em especial meus queridos alunos do 6º, do 8º, do 10º termo. É uma alegria enorme tê-los aqui conosco. Depois dessa aula sobre o direito da personalidade, eu vou tentar trazer algo, complementar e trazer algo para provocar, semear aí alguns sentimentos, alguns pensamentos sobre o direito da personalidade. Aos estudantes, aos meus alunos, digo que o direito é apaixonante. E congressos como esse são importantes porque eles trazem uma renovação de ideias, trazem uma ebulição de ideias, de pensamentos e ajudam a nortear o nosso dia a dia profissional. Então, sempre participem desses eventos. Aliás, também cumprimentar o reitor, Dr. Márcio Mesquita Sérgio, cumprimentar, saudar pela Unimar sempre trazer grandes eventos
jurídicos para nós e para os nossos alunos. E falar dos direitos da personalidade de qualquer trabalhador mexe muito com as emoções, né, como a doutora mesmo trouxe, e me parece que no meio rural ainda mais. Talvez por causa do nosso dia a dia de juiz, não devo esconder que essas emoções muitas vezes são negativas, né? Angústias, lamentações, até um sentimento de revolta que a gente tem que transformar em um sentimento de tentar construir um mundo melhor. Afinal, a gente não pode aceitar uma sociedade onde os direitos da personalidade não são respeitados. Aceitar um mundo onde os trabalhadores são ainda escravizados ou tratados como meros instrumentos da produção. Isso é inaceitável. Por isso que vamos trazer um pouquinho aqui da Constituição primeiro, né? Aliás, a definição do direito da personalidade, que, na verdade, a doutora já deu uma aula sobre o direito da personalidade, mas, para relembrar, são aqueles que estão ligados ao direito à vida, ao nome, à privacidade, à intimidade, à proteção da honra, integridade física, psíquica e moral. Então, nós vemos que os direitos da personalidade estão ligados diretamente aos direitos humanos e que acaba ligando aos direitos fundamentais. Para Pontes de Miranda, os principais seriam o direito à vida e a integridade física, psíquica e moral. E o que eu queria trazer ao longo da minha exposição, para a gente devagar, o que é o direito à vida? É direito a só sobreviver, né? Trabalhar, comer, dormir? Ou ter uma vida plena? Ter uma vida onde você usufrui do modelo de sociedade em que nós construímos. É algo que eu quero trabalhar com vocês. O que traz a nossa Constituição, logo no preâmbulo, né? A construção de um Estado, de uma república que visa o exercício dos direitos sociais e individuais, o bem-estar, a justiça como valores supremos, olha as palavras, valores supremos de uma sociedade fraterna, buscando uma harmonia social. E logo ali no seu capítulo, no seu artigo 1º, coloca como fundamento da República a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, como princípio, vem ser concretizado muito pelos direitos da personalidade, né? Em especial o direito à vida. Então, vemos que na Constituição, o fundamento da nossa República é, um deles, a dignidade da pessoa humana. E os objetivos fundamentais? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades sociais. Promover o bem de todos. E aí, às vezes, a gente vê o pessoal falar, mas o juiz não aplica a lei. Está aí, é literal. Como que a gente pode admitir estados, fatos concretos, relações jurídicas que violam tudo isso? Está na lei, e na lei maior. Vamos aplicar a lei. Devemos, então, construir uma sociedade que seja justa, solidária e que promova o bem de todos. Todo trabalhador tem, então, o direito ao tratamento digno, incluindo os direitos da personalidade, que já foi exaustivamente falado. E eu trouxe aqui uma decisão do desembargador aposentado, Jorge Luiz Souto Maior, em que ele traz uma definição muito interessante sobre os direitos da personalidade, uma análise muito interessante. Ele fala, cumpre lembrar que os direitos de personalidade são uma conquista da humanidade, estando ligados, portanto, aos seres humanos enquanto entidade. Em outras palavras, quando lidamos com os direitos da personalidade, é da própria condição humana que estamos tratando.
E eu acho muito brilhante a definição que ele traz nessa segunda parte. A nossa capacidade de equacionar em concreto as pertinências temáticas das agressões aos direitos da personalidade vai determinar o nível de consciência em torno de nossa própria condição de ser humano. Você mede os outros pela sua régua, né? Então, a sua capacidade de analisar o sofrimento, a consciência, os direitos, reflete exatamente em que nível você está. E, ao mesmo tempo, de sermos humanos. Não é propriamente do outro que estaremos cuidando, mas de nós mesmos. E, por consequência, das relações humanas e da sociedade, enfim. Devemos, assim, projetar no outro a nossa própria existência. O ensinamento bíblico que se deve amar ao próximo como a si mesmo ganha sentido preciso em se tratando da efetivação dos direitos de personalidade, que assim pode ser enunciado. Preserva a dignidade alheia, assim como preservarias a tua. Mas será que é isso que vemos no dia a dia? Será que é isso que norteia as relações jurídicas de trabalho? E no meio rural? Como que funciona? O que acontece? Eu trouxe apenas para ilustrar algumas reportagens atuais. 837 pessoas foram libertadas em zona rural em janeiro, março, o maior número no primeiro trimestre nos últimos 14 anos. E eu lembrei do meu primeiro mês como juiz. No primeiro mês, eu passei em Minas, fui designado para uma comarca em Minas, numa cidade aqui do sul, e no primeiro dia, e aí eu tenho certeza que todos os juízes vão lembrar de algo parecido, seja de um lado, seja do outro, mas no primeiro dia, cheguei na vara, ainda processos físicos, entrei no gabinete, uma mesa grande, lotada de processos, né? Falei, olha, o pessoal trabalhou, tem que assinar um monte de despacho, né? Falei, bastante coisa. Logo depois entrou o diretor, falou, então, excelência, hoje só tem uma audiência. É uma só, mano? Ah, tá bom. É desse processo aí. Eu falei, como assim desse processo? Era uma ação civil pública de mais de 20 volumes, que coincidentemente foi marcada no primeiro dia de férias do titular, né? As coincidências da vida. E veio o Ministério Público despachar, veio os advogados da usina, porque era uma denúncia de trabalho escravo de mais de 2.000 trabalhadores. Então, a empresa defendia, a usina defendia que não era a caracterização de trabalho escravo, mas havia provas de condições que violavam a dignidade da pessoa humana. Então, nós passamos uma tarde conversando, acertando acordo, em que fixou danos morais e também elas comprometeu a regularizar as instalações, questão dos banheiros, quartos, refeição, e eu acho que conseguimos chegar a um consenso. Mas, realmente, é algo que ocorre muito. Uma outra reportagem também, mostrando reportagens atuais, tá? Que eu peguei para vir trazer para cá mesmo, né? E aí pode-se falar, mas aí é o exagero de afirmar de trabalho escravo, né? Não é todo mundo que é trabalho escravo, mas é o que a doutora trouxe. E a falta, por exemplo, de sanitários, condições dignas, né? Dos mesmos criadores do criança trabalhar é bom, que dá caráter, eu já ouvi pessoas afirmarem, mas eles não gostam de sanitário, trabalhador rural, eles gostam de usar o mato mesmo. Teve uma época que eu era um pouquinho mais explosivo. Quando eu via esse tipo de coisa, eu já ficava nervoso. Agora, eu gosto de tentar argumentar com a pessoa, né? Então, por exemplo, a questão do trabalho infantil, eu pergunto, mas e o seu filho, como é que está? Eu tenho 2, um de 18, outro de 22. E eles estão trabalhando para ter caráter? Não, um está terminando a faculdade, outro está fazendo intercâmbio. Então, é a mesma coisa. Então, vai usar o mato, não usa o sanitário, né? E, além do sanitário, a questão da falta de água, IPIs, locais para fazer refeição, o salário por produção e muito baixo, né? Eu trouxe até um relato aqui para exemplificar, para quem não tem o conhecimento, né, da colheita da laranja. O texto ele diz o seguinte, me permita ler.
À medida que as laranjas vão sendo colhidas, elas são depositadas nos bags, sacolas de plástico, com alças que são colocadas em torno do pescoço. É preciso lembrar que há exigência, que há exigência do uso de EPIs. Quando as capacidades dos bags se completam, o colhedor deposita as laranjas em caixas, cujo peso é de 27 kg. Cada caixa vale R$1. Cada caixa. Então, você imagina, você sobe na árvore, enche 27 quilos, põe na caixa e ganha R$1. A imposição de uma quantidade mínima colhida por dia. Há essa imposição, 70 caixas. Ou seja, 1.890 quilos. Se não atinge essa média, em regra, o trabalhador é dispensado e é contratado outro. O modelo de produção é imposta pelo patrão com a finalidade de oferecer maior ganho para ele, claro, e causar a impressão ao empregado de que vale a pena ele ficar sem almoçar, né, vale a pena para ele aumentar a produção. Imagino que todos os juízes e advogados já devem ter pegado o caso em que o trabalhador fala, não, eu não almoço ou almoço em 10 minutos, porque eu tenho que voltar, continuar colhendo para aumentar a produção. Mas lembremos, R$1 por caixa. E volto a perguntar, estamos aplicando a Constituição? É possível aceitar essa realidade em uma Constituição, em um país que tem uma Constituição que prevê uma sociedade justa, fraterna e solidária? Estamos respeitando a dignidade da pessoa humana? Aí nós temos que lembrar um momento histórico, né, que nós vivemos. A escravidão acabou há pouco mais de 150 anos, mais de 300 anos de escravidão. Então, nós temos ainda um pensamento estrutural escravagista, em que o empregado é mero modelo, mero instrumento do empregador. Tanto que ainda há o entendimento que a dispensa sem justa causa ela é legal. Não gostei, vai embora. E daqueles mesmos criadores lá do trabalho infantil, do mato, tem o do que o empregador faz o favor de dar emprego. Né? Então, está dando emprego. Então, desce, vai lá trabalhar no chão de fábrica. Você está dando emprego, vai lá colher laranja. Isso que a gente tem que pensar, né? Sair de algumas ideologias que vão sendo criadas. Senão a gente se torna instrumento passivo que passa para frente essas ideologias. E não por acaso nós vemos no meio rural uma grande incidência desse abuso, né? Essa cultura escravagista, estrutural, isso reflete muito no meio rural. No meio rural isso acaba tendo um reflexo muito grande, não à toa, na época da escravidão, a produção maior era rural. E o que me incomoda é isso. É justo pensarmos que o direito da personalidade, o direito à vida, a Constituição, a dignidade da pessoa humana, e aceitar a construção de uma sociedade em que a criança vai começar a trabalhar ali com 12, 13, não, nem falando das menores, né, mas quando já começa com 12, 13. E uma pergunta que eu me faço, o direito de perspectiva de vida é um direito da personalidade? O direito de sonhar por uma vida é um direito da personalidade? Não estaria intrínseco dentro do direito à vida? Existe vida sem perspectivas, sem sonhos, sem projeções? É vida? Quando você tem uma vida que você não consegue projetar para o futuro? Quando você não tem um cenário em que isso é possível? Eu trouxe um vídeo curto para a gente ver, é um vídeo antigo, mas que reflete um pouquinho isso que eu estou trazendo para vocês. Começa com um menino falando de uma música, mas logo em seguida é uma trabalhadora rural, e eu quero que vocês prestem atenção na resposta dela, por favor. Você gosta de música? Que música você gosta? Que tipo de música? Michael Jackson. Michael Jackson? A música dele, né? Qual música? Billie Jean Thriller. O trabalho de Dona Guiomar já está chegando ao fim. São 4:30 da tarde, ela está no canavial há 9 horas.
Junto com Té, ela já cortou o equivalente a meio quilômetro de pés de cana enfileirados, um atrás do outro. Trabalho que é uma rotina na vida desta boia fria. A senhora trabalha quantos dias por semana? Semana inteira, direto. Direto? Segunda a sábado. E o domingo, não é bom? Domingo é bom num ponto e no outro não é. Por que que não? Porque de domingo tem roupa para lavar, tem casa para limpar, tem tudo que fazer. A gente cansa mais do que na roça. O que a senhora espera da vida? Ô, Fred, eu não sei, não estou esperando mais nada não, porque já lutei tanto até agora e não possuí nada. O que a senhora sente quando a senhora pensa nisso? Tem um desgosto da vida, né? Mas o que vai fazer agora não adianta mais nada, né? Ah, mas a senhora ainda vai viver mais uns 50 anos. Ai, crente Deus Padre, não quero não. Por que não? Deus me livre, eu já lutei tanto na vida, ainda vou viver mais 50 anos pra frente. Deus, não. Só quero acabar de criar meus filhos, tá bom. Aquele ali que tá com 15, 17, e criar outro que tá com 12, e chega de lutar. Qual seria a sua maior satisfação na vida? A gente tem tanto prazer na vida que não pode alcançar nenhum. E é o que eu pergunto, volto a perguntar. Quando a gente fala direito à vida, um direito da personalidade, mas é simplesmente vida? Assim, sobreviver? Ou é viver? Não é? Os direitos da personalidade, nesse caso, foram respeitados? Ela recebeu um tratamento digno? Existe vida quando não temos os direitos da personalidade respeitados? É isso que nós precisamos pensar como construtores de uma sociedade. Claro que não devemos apenas lamentar, temos que construir. Eu acho que todos aqui falaram mais ou menos nesse sentido. Todos nós temos responsabilidade, somos co-criadores do nosso mundo, somos co-criadores do nosso país, da nossa sociedade. E aí vem a responsabilidade de todos. Os advogados, eles devem atuar. O meu tio, o juiz de direito aposentado, ele falava, o advogado é o primeiro juiz da causa. E quando eu advoguei, eu aprendi isso com ele. Então, o advogado ele tem essa função de explicar para o cliente as importâncias de respeitar a Constituição e as leis, né? Que antes era chamado de auditoria, hoje é um nome bonito de compliance, então você vai, explica, né? Os estudantes, os juízes, todos devem ajudar nessa criação de uma sociedade realmente justa, fraterna, em que os direitos da personalidade são respeitados. E eu gostaria de concluir trazendo um pensamento que eu aprendi, no sentido de que, muitas vezes, a gente pensa, não é possível mudar o mundo, mas é porque cada pessoa é um mundo, cada pessoa é um micro-universo, é um pai, é um filho, uma mãe, uma filha, vai ser um avô, uma avó. Então, quando nós atuamos de uma forma positiva e concreta, e não aceitamos simplesmente ser um instrumento passivo que mantém as coisas como estão, quando nós tentamos realmente modificar, e aí as decisões judiciais elas vão modificando ao longo do tempo a própria sociedade. Eu que estou aqui quase 15 anos, percebo essa modificação, então tenho certeza que os colegas que são mais experientes percebem também. Então precisamos atuar. Por causa disso, nós vamos conseguir, ao longo do tempo, criar um país realmente justo e solidário. Então, nunca vamos deixar passar essa oportunidade de sermos agentes ativos na sociedade em que estamos inseridos. E é isso. Obrigado. Bom dia. Bom, fomos brindados com duas excelentes exposições. Eu só me permitiria, se a organização assim me permitir, uma pequena consideração. Um magistrado já com muita experiência, eu tive a felicidade de atuar nos dois ramos do judiciário, na justiça comum como promotor de justiça e no judiciário do trabalho. E sempre entendi que a nossa Constituição de 88 é excessivamente ambiciosa. Tudo o que nela se propugna é muitíssimo válido,
Ninguém ousaria discordar. Mas lá se vão 35 anos e o que mudou desde então? Constituição é mais do que belas palavras. Constituição, ela impõe a atuação, sobretudo, do executivo nessa área tão problemática. Dano moral na esfera trabalhista é a ponte do iceberg, porque no restante a miséria, a desigualdade é muito mais extrema e muito mais dolorosa. Uma segunda colocação. Tribunal Superior do Trabalho não é tribunal de justiça, é um tribunal de uniformização de jurisprudência. Ministro, seja do TST, seja do STJ, que queira fazer justiça, fará injustiça, porque ele está alheio aos fatos. Não teve a possibilidade que teve o juiz de primeiro grau e o tribunal regional, os tribunais de segundo grau, que são os tribunais de prova, de vivenciar essa realidade. Sempre me preocupou como ministro algumas atitudes de querer fazer justiça. Falei, vã pretensão. Se não o for antes, não será aqui, porque certamente quem assim pensa corre o risco de cometer uma grande injustiça. E outro dilema muito sério. O que é a justiça? Nós temos a justiça formal, dar a cada um que lhe pertence. Isso é muito fácil. Anatole France, já com a sua ironia, dizia: dê ao rico a sua riqueza, ao pobre a sua pobreza. Essa é a igualdade formal. A igualdade material, ela é terrivelmente difícil. Terrivelmente difícil. Nós vivemos um país terrivelmente desigual, material, econômico e socialmente desigual. No âmbito do direito do trabalho, ela aparece com mais relevância em razão desse ramo importantíssimo do judiciário, que é o judiciário do trabalho. E reclama do seu juiz bastante sensibilidade para dois valores que o Constituinte de 88 elegeram valores fundamentais da República: valorização social do trabalho e a livre iniciativa. O grande desafio nosso, e o fora para mim ao longo de mais de 30 anos de magistratura do trabalho, é conciliar esses dois grandes fundamentos, para que na proteção que a lei dá ao empregado não a exasperemos. E também não coloquemos o empregador, como regra, o vilão da relação de emprego. É fato que uma grande maioria peca por não cumprir as suas obrigações. Mas sabemos todos nós que o contrato de trabalho é comutativo e sinalagmático perfeito, ou seja, direitos e obrigações que se correlacionam. Então, se o empregado tem direitos, ele também tem os seus deveres, e é preciso que os cumpra. Inclusive, a própria legislação prevê o dano moral em relação à pessoa jurídica. Não raro, o empregado pode, eventualmente, cometer um dano extrapatrimonial ao detratar a empresa onde trabalhar. Colocações apenas para provocação. Porque, na minha vida profissional de magistrado, eu procurei sempre nortear-me por uma frase de um autor francês muito substantiva. Um dos perigos que o magistrado deve evitar é revelar-se demasiadamente magistrado, fora das suas funções, e não o ser suficientemente no exercício delas. Eu tive a honra de fazer uma palestra sobre o protagonismo do STF e a repercussão no Poder Judiciário. E todos nós sabemos
e não vamos ser hipócritas, que o Supremo Tribunal Federal tem realmente tomado uma iniciativa vanguardeira, para não dizer outra coisa. E, com isso, tem criado uma instabilidade muito grande, especialmente no âmbito do Judiciário do Trabalho, porque ele tem se interferido diretamente na área. Mas por que o tem feito? Porque tem sido demandado. E por que tem sido demandado? Porque, não raro, alguns de nós se mostram refratários às decisões do Supremo, para o bem ou para o mal. A Constituição Federal é o que o Supremo Federal diz que é. Não concordo? Posso não concordar. O sistema constitucional nosso é esse. Só me causa estranheza que ainda não tenhamos avançado para deixar o Supremo como corte constitucional, a fim de evitar que ele se imiscua em relação a todas as áreas do direito. Direito penal, direito do trabalho, direito tributário. Ele está presente em todas as áreas. E os tribunais superiores acabam se apequenando com essa vibrante atuação dos eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal. Que Deus os ilumine, que eles tenham mais comedimento e deixe os holofotes. Eu dizia ao meu amigo desembargador Bosco, só precisa de holofote quem não tem luz própria. Então, aquele que não tem luz própria, ele corre atrás dos holofotes. Que não busquemos os holofotes. Confiemos, nós, juízes, sejamos do trabalho federal ou juiz de direito, na nossa própria luz, no nosso comedimento, no nosso discernimento, e do fato de estarmos inseridos numa sociedade frente à qual temos o dever de dar uma resposta que contemple todos os valores em relação aos quais nós estejamos vivendo. E sempre respeitando as diferenças. O respeito às diferenças é fundamental numa sociedade democrática. E que Deus nos ajude para que consigamos realizar tudo quanto o Constituinte de 88 pretendeu que realizássemos. Agradeço a participação, aliás, brilhantíssima, dos dois painelistas, mais uma vez ao presidente do Tribunal Regional da 15ª, desembargador Hugo Lima, a sua excelência, o magnífico reitor, e a todos quanto acorreram nesse evento de extrema importância. Fomos beneficiados por duas intervenções belíssimas. Não, três não, duas belíssimas, e que estão de parabéns. Sua Excelência já o conhecia há muito tempo, e Sua Excelência passei a conhecer e admirá-lo agora. E com essas breves considerações, declaro encerrado o painel, agradecendo a presença de todos.